Bom, senhores, dando sequência então, ainda falando sobre o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, vamos ver então o ponto 6. Como disse, né? O ponto 6, ele vai nos apresentar dois instrumentos para reforçar o princípio da constitucionalidade das leis. O primeiro deles está na hipótese de o AGU, Advogado-Geral da União, uma autoridade de notório saber jurídico, dentro do processo de inconstitucionalidade, que a gente vai ver mais à frente, que é um processo sem partes, é um processo objetivo, mas a Constituição, no artigo 103, parágrafo 3º, ela traz a previsão de que o AGU necessariamente vai funcionar nesse processo, defendendo a constitucionalidade daquela lei que está sendo objeto em uma ADIM. Então joga na tela, por favor. Aqui nós estamos no artigo 103 da Constituição, parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese, em abstrato, de norma legal ou ato normativo, citará obrigatoriamente, previamente, o AGU, Advogado-Geral da União, que defenderá, sublinha, que defenderá o texto impugnado, o ato ou texto impugnado. Então, quando diz que defenderá, isso aqui é um reforço para o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Cabe ao AGU defender. Lembra que eu falei que esse ônus argumentativo ele vai ser distribuído? Ou seja, esse ônus inicialmente incumbe aquele que alega que aquela norma é inconstitucional. Mas o AGU é chamado, 103 é citado, 103 para o terceiro, para defender essa constitucionalidade. Isso é um instrumento de reforço a este princípio. Um segundo instrumento de reforço, segundo a doutrina, é a chamada cláusula de reserva de plenário na lei. Artigo 94, que nós vamos estudar em controle de constitucionalidade também. Cláusula de reserva de plenário. O que vai dizer a cláusula de reserva de plenário? Vai dizer que um órgão fracionário, por exemplo, do tribunal, não pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Para que haja a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, eu vou ter de ter manifestação do órgão pleno, ou aquele que represente o órgão pleno. Então, por exemplo, uma Câmara Civil, se num controle de constitucionalidade difuso, ela pega uma causa de pedir que seja matéria de inconstitucionalidade, ela tem que suspender o julgamento do Tribunal de Justiça do Rio, por exemplo, e remeter aquele julgamento acerca da inconstitucionalidade, não do pedido, não da matéria primeira do pedido. Ela vai examinar a causa de pedir. Se a causa de pedir no controle difuso for inconstitucionalidade, ela suspende o julgamento, manda a causa de pedir para o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, por exemplo, TJ do Rio, para que fale sobre a inconstitucionalidade. Depois retoma para que ela decida a matéria que está sendo pedida num processo aqui subjetivo no controle difuso de constitucionalidade, em que a inconstitucionalidade não é o pedido, e sim a causa de pedir. É o artigo 94. Isso faz com que isso é algo que homenageia o princípio de constitucionalidade, o princípio da presunção de constitucionalidade das normas. Por que isso aqui privilegia no sentido de homenagear o princípio da presunção de constitucionalidade das leis? Porque um órgão fracionário, isolado, não pode declarar. Ora, somente quem pode declarar é o órgão pleno do tribunal, e não um órgão fracionário, por exemplo, uma Câmara Civil, uma Câmara Criminal, ok? Olha o artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais de Estado, e eu botei 94, não é o 94, né? Botei errado aqui, retificando, é o 97. Então esse slide está colocado erradamente. Deixe-me pegar aqui o artigo 97 da Constituição. Então pode voltar para mim. Aqui, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Um pequeno erro, eu mesmo botei errado no slide. É o artigo 97, o da cláusula de reserva de plenário. Abra aí a sua legislação, sua Constituição. Estou lendo agora o 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Isso aqui é o que se chama
Cláusula de reserva de plenário. Isso é, mais uma vez, uma maneira de, um instrumento de materializar esse princípio, o princípio da constitucionalidade das leis. Ou seja, um órgão fracionário não pode declarar inconstitucionalidade, porque elas são presumidamente constitucionais. Para que uma norma que foi produzida de acordo com o devido processo legal legislativo por agentes públicos eleitos, que fizeram um juízo de valor numa interpretação autêntica no momento que produziram a norma que tem presunção de constitucionalidade, só pode esta presunção ser desconstituída pelo órgão pleno, não por um órgão fracionário, de acordo com o 97, chamado de cláusula de reserva de plenário. Então pense numa questão de prova em que o examinador te pergunte assim, para delegado, candidato, eu quero que o senhor me dê 2 exemplos de instrumentos na Constituição que materializam o princípio, que são instrumentos de apoio ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Você vai citar 2 artigos, vai citar o 103, parágrafo 3º, e vai citar o artigo 97. A defesa da constitucionalidade pelo AGU e a cláusula de reserva de plenário com base no artigo 97 da Constituição. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, senhores, sobre este princípio, 6 pontos importantes. 4 que vimos, 5 que vimos no bloco passado, mais esse 6º princípio você colocar aí no seu caderno. Imagine uma questão aberta de segunda fase, uma questão discursiva, disserte sobre o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Ora, sua questão está respondida, está no seu caderno. É só você redigir um texto com base nesses 6 pontos aqui aventados, que são os principais pontos, são os pontos mais profundos que a doutrina mais avalizada para isso. Estou citando aqui o professor Daniel Sarmento. Então, os principais livros de constitucional mais profundos vai citar acerca do controle de constitucionalidade, acerca do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Tudo bem? Bom, vamos então avançar. Fechamos esse princípio, vamos agora para um próximo princípio. Esse eu acho que foi o 3º, deixa eu ver aqui, eu acho que eu apaguei. Esse foi o primeiro princípio, foi o princípio esse é o princípio da supremacia, princípio da presunção, agora vai ser o 3º princípio. Joga na tela. O 3º princípio é o princípio da interpretação conforme a Constituição. Nós já falamos alguns pontos sobre esse princípio. Quando eu falei de um corolário, falei que ele seria um corolário lógico do princípio da supremacia da Constituição. E daí nós extraímos a interpretação conforme e o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Agora eu vou falar detalhes que eu não falei lá atrás. Porque esses 2 corolários do princípio da supremacia da Constituição são, na doutrina, classificados como princípios autônomos. Então, se você pegar os livros de constitucional, princípios de hermenêutica constitucional, de interpretação constitucional, você vai ver lá o princípio da interpretação conforme a Constituição. Primeiramente, né, já falei isso na tela, ele pode ser utilizado, candidato, para qualquer tipo de norma? Não. O princípio da interpretação conforme a Constituição não pode ser usado, por exemplo, nas normas monossemânticas. Se for uma norma monossemântica, eu não posso ter a incidência do princípio da interpretação conforme. O princípio da interpretação conforme, então, ele tem um pressuposto lógico, existencial, ôntico, que é a norma ser plurissemântica. E quais são os fundamentos da interpretação conforme a Constituição? Como já disse, é o princípio da supremacia da Constituição e o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Então, o princípio da interpretação das normas constitucionais, primeiro, só incide sobre normas plurissemânticas. 2, tem como fundamento o princípio da supremacia da Constituição e o princípio da presunção de constitucionalidade das normas. Ora, vou citar um caso prático, um exemplo prático aqui sobre a incidência desse princípio. Trouxe, na verdade, 2 leis aqui para a gente examinar e examinar, mais do que examinar a aplicação da lei, é examinar a diferença entre elas. Trouxe a lei de falências, Lei 11.101 de 2005, e trouxe a lei dos consórcios públicos, Lei 11.107, também de 2005. Vamos lá, vamos começar pela lei de falências. A lei de falências, que é uma matéria de direito empresarial, no artigo 2º, inciso 1º, que está na sua tela, vai dizer o seguinte, lei de falências. Esta lei não se aplica, esta lei que lei,
Esta lei, que lei? A lei de falência. Então, a lei está dizendo que ela não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista. Aí, quando você vai estudar esse ponto nos autores administrativistas, cito aqui, por exemplo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, José dos Santos Carvalho Filho, eles vão dizer que este artigo 2º, inciso 1º, que ele é inconstitucional. Por que eles vão dizer que que essa lei deveria ser objeto de controle de constitucionalidade? Não foi até hoje. Mas por que eles aventam a hipótese da inconstitucionalidade? Porque eles entendem que esse artigo 2º, inciso 1º, teria violado a Constituição. Mas violado a Constituição onde? Violado a Constituição no princípio da isonomia ou igualdade. Então, para esses autores, na tela, por favor, eu teria aqui, ó, repare, aqui eu tenho a Constituição Federal, princípio da supremacia. A Lei 11.101 teria violado a Constituição. Teria violado a Constituição porque violou o princípio da isonomia ou igualdade. O que é o princípio da isonomia e igualdade? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Desde Rui Barbosa é assim. Então, para esses autores, a lei de falência, no artigo 2º, inciso 1º, quando ela diz que empresa pública e sociedade de economia mista não estão sujeitas à falência, que a lei não se aplica a elas, para esses autores, isso violaria a Constituição Federal. Porque entre a Constituição, que consagra a isonomia e igualdade, e a lei é uma hierarquia. E esta lei é objeto de controle, viola a Constituição, por quê? Porque ela trata os iguais de forma desigual e trata os desiguais de forma igual. Então, quando você trata os iguais de forma desigual e os desiguais de forma igual, você está violando a Constituição, porque você viola o princípio da isonomia e igualdade. Mas, André, por que violaria, por que, segundo esses autores, estaria tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual? Melhor, os iguais de forma desigual e os desiguais de forma igual. Por quê? Ora, porque eles vão dizer o seguinte: quando se trabalha com empresa pública e sociedade de economia mista, na verdade, eu tenho dois tipos de estatais. Então, joga na tela. Essas expressões aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista, nós chamamos esses dois institutos de estatais. E quando você estuda direito administrativo, inclusive alguns de vocês possivelmente estudam comigo mesmo, você já deve ter assistido minha aula de administrativo, e eu digo que essas estatais podem ser de duas naturezas, segundo a doutrina. Pode ser uma estatal econômica, com base no artigo 173 da Constituição Federal, e que pode ser também uma estatal prestadora de serviço público, com base no artigo 175 da Constituição Federal. Ela vai ser uma estatal econômica quando o Estado, excepcionalmente, intervier na economia comercializando o preço do bens ou prestando serviço de natureza privada. Quando estiver diante daquilo que a doutrina usa chamar de Estado empresário. Candidato, o Estado pode ser empresário? O Bolsonaro amanhã pode querer montar um supermercado chamado Hipernaro para concorrer com Paz Mendonça, Extra, Disco, Casa da Banha, Sendas, Pegue-Pague? O Estado pode se embrenhar na economia para competir diretamente com o particular? Não. Artigo 170 da Constituição, princípio da livre iniciativa, tem como destinatário dessa norma constitucional, que está no artigo 170, o particular. O Estado não foi criado para ser empresário. Agora, excepcionalmente, artigo 173 caput da Constituição, o Estado poderia ser empresário. Quais são os pressupostos constitucionais que autorizam o Estado a ser empresário excepcionalmente? Imperativo de segurança nacional, relevante de interesse coletivo. Artigo 173 caput da Constituição. Ok. Quando o Estado for empresário, então, ele vai criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. São estatais chamadas de estatais econômicas, elas visam ao lucro. Então são empresas públicas, Caixa Econômica, por exemplo, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, que são chamadas de estatais econômicas, elas visam ao lucro. Elas são criadas excepcionalmente para o Estado intervir na economia, se presente imperativo de segurança nacional relevante de interesse coletivo. Agora, o Estado também pode criar uma estatal que não seja para intervir na economia, que seja uma estatal, leia-se, empresa pública ou sociedade de economia mista, que vá prestar serviço público. E aí o Supremo já se manifestou várias vezes que o grande exemplo disso é a empresa pública de Correios e Telégrafos. Então, a empresa pública de Correios e Telégrafos é uma empresa pública prestadora de serviço público segundo o Supremo. Ora, isso já seria o suficiente para você entender que a estatal, vou pegar aqui, Caixa Econômica Federal, empresa pública, é uma estatal econômica, visa lucro.
E os Correios não é estatal econômica, é estatal prestadora de serviço público, não visa o lucro. Ambas são empresas públicas, só que uma é econômica, outra é prestadora de serviço público. Ambas são diferentes, porque uma visa o lucro, outra não visa o lucro. E como é que elas foram tratadas pela lei de falência? A lei de falência vai dizer, tanto a empresa pública, pouco importa se é econômica ou estatal, pouco importa se é econômica ou prestadora, como a sociedade de economia mista, pouco importa se é econômica ou prestadora, ambas não estão sujeitas à falência. Então eu estou pegando os desiguais, estatal econômica com estatal prestadora, desiguais, e tratando igualmente. Aí Celso Antônio Bandeira de Mello, José dos Santos Carvalho Filho, isso é inconstitucional. Só que eles esquecem de um detalhe. Eles esquecem que essa norma aqui é uma norma plurissemântica. Sendo uma norma plurissemântica, e aí vai se fazer uma confusão que deveria ser evitado, e a ideia do neoconstitucionalismo é exatamente isso, é você não confundir, cito aqui o professor Humberto Ávila, por exemplo, que é um metodólogo da ciência jurídica, e o professor Humberto Ávila, sendo ele um dos principais metodólogos da ciência jurídica, ele vai dizer o seguinte, olha, eu não posso confundir texto normativo com norma jurídica. Eu já falei isso aqui nesse curso várias vezes, inclusive em blocos recentes. Texto normativo é o conjunto de palavras. Lembra do cão-guia lá, do exemplo do Didier que eu sempre cito, né? É proibida a entrada de cachorro. Isso é o texto normativo. Mas aí a pessoa chegou com o cão-guia. Vai ficar do lado de fora? Então você vai deixar o olho da pessoa do lado de fora. Aí você está dizendo, entendi. A natureza jurídica do cão-guia é de olho. Então, na verdade, é vedada a entrada de cachorro, salvo o cão-guia. Salvo o cão-guia. Isso não está escrito. Isso é uma interpretação. Então, quando eu faço uma análise sistemática, quando eu não olho somente aquela interpretação literal típica do positivismo jurídico, quando eu penso no pós-positivismo, que está umbilicalmente atrelado ao neoconstitucionalismo, eu vejo que existe diferença entre norma jurídica e texto normativo. Vê se percebe isso. Então, o que esses autores de direito administrativo, ao meu juízo, se equivocam em dizer que isso aqui é inconstitucional, porque não percebem que isso aqui é uma norma plurissemântica. Ela admite mais de uma interpretação. Então, quando o artigo 2º, inciso 1º da Lei de Falência, disse que não estão sujeitas à falência empresa pública ou sociedade de economia mista, joga na tela, eu posso admitir 3 normas jurídicas sendo extraídas desse texto normativo. André, quais são as 3 normas jurídicas extraídas desse texto normativo? A primeira norma jurídica, que eu vou chamar de 1 aí na sua tela, aquela que diga que não estão sujeitas à falência tanto a estatal econômica, como também a estatal prestadora de serviço público. Então, seja ela empresa pública ou seja ela sociedade de economia mista, volta para mim. Pouco importa se ela é econômica, pouco importa se ela é prestadora de serviço, ela não está sujeita à falência. Essa é a primeira interpretação, é a primeira norma jurídica que eu posso extrair desse texto normativo aqui. Esta norma jurídica viola a Constituição. Porque esta norma jurídica está tratando, quando ela diz que tanto a estatal econômica quanto a prestadora, ambas não estão sujeitas à falência, elas são diferentes. Se ambas não estão sujeitas à falência, eu estou pegando aqueles que são diferentes, porque essa visa o lucro, essa não, e estou dando tratamento igual. Então essa primeira interpretação não é possível, porque ela viola a isonomia e igualdade. Então joga na tela. Essa primeira interpretação aqui, eu tenho que cortar. Eu não posso admitir. Só que eu posso pensar numa segunda ideia, numa segunda norma. Quando o artigo 2º, inciso 1º, trouxe esse texto normativo, daqui eu extraio o seguinte, que quando a lei diz que empresa pública e sociedade de economia mista não estão sujeitas à falência, isso só valeria para a estatal econômica. Só valeria para a estatal econômica. Opa! Se eu digo que só vale para a estatal econômica, eu estou dando tratamento diferente. Se só a econômica não está sujeita à falência, eu estou dando tratamento diferente entre econômica e prestadora. Então eu salvaguardo a isonomia e igualdade por um determinado flanco. Porque a econômica não estaria sujeita à falência, mas a prestadora estaria. Então eu estou pegando estatais que são diferentes e tratando diferentemente. Ok, só que aí eu violo a isonomia e igualdade num outro flanco. Por quê? Quando eu digo que a estatal econômica não está sujeita à falência,
A estatal econômica tem que ter o mesmo tratamento do particular econômico. Então, por que, por exemplo, o supermercado criado pelo Bolsonaro, o Hipernário, para avisar ao lucro, por que ele não está sujeito à falência e o Disco, a Sendas, Carrefour, Peg Pag, por que os supermercados privados estão? Então, se o Estado for empresário, ele não pode falir. Mas se o particular é empresário, ele pode falir. Particular empresário e Estado empresário são iguais. Se são iguais, tem que ter o mesmo tratamento. Então, se eu disser que somente a econômica não está sujeita à falência, eu violo a isonomia e igualdade por um outro flanco. Eu vou estar tratando diferentemente os iguais. Que iguais? O Estado empresário com o particular empresário. Então essa interpretação, essa segunda norma jurídica, Humberto Ávila, como disse, né, um dos principais metodólogos do Brasil, ele vai dizer o seguinte: não existe norma antes da interpretação. Toda norma é resultado de uma interpretação. Porque eu não confundo texto normativo com norma. A norma é aquilo que se extrai, é o comando que se extrai de um texto normativo interpretado. A norma é sempre, diz Humberto Ávila, a norma é sempre interpretada. A norma é o texto normativo interpretado. Texto normativo interpretado igual a norma jurídica. A interpretação vem antes da norma. Então, para eu chegar à norma, eu tenho de ter uma atividade interpretativa. Seja a técnica que eu for utilizar, mas tem que ter uma interpretação. Seja técnicas mais rebuscadas de interpretação, como nós vimos nos blocos passados, sejam por sistemas interpretativos clássicos, literal, histórico, teleológico, sistemático, ou seja, teoria tópica, hermenêutica concretizante, hermenêutica filosófica de Gadamer, seja qual for, mais sofisticado ou menos sofisticado, eu só tenho norma se eu tiver atividade interpretativa, diz Humberto Ávila. Então, volta para cá. Essas duas normas retiradas de técnicas de interpretação violam a Constituição. Dizer que só não está sujeita à falência econômica ou a econômica prestadora, ambas normas retiradas do texto normativo interpretado violam a Constituição. Eu não posso adotar nenhuma das duas. Se a terceira também violar, aí não tem jeito. Aí eu teria que dar razão ao Celso Antônio, Bandeira de Mello, ao Carvalhinho, quando dizem que essa norma da lei de falência é inconstitucional. Mas só que, o que o Supremo já falou sobre isso? Ele falou o seguinte: não é matéria de inconstitucionalidade. Aqui é matéria de interpretação conforme a Constituição, nesse caso concreto. Porque, segundo o Supremo, eu poderia pensar o seguinte: este texto normativo, conjunto de palavras, quando interpretado, me gera a seguinte norma: não está sujeita à falência somente a estatal prestadora de serviço público. Somente a estatal prestadora de serviço público não está sujeita à falência. Vamos ver os flancos de inconstitucionalidade para ver se estão presentes os anteriores. Vamos lá. Quando eu digo que só a prestadora não está sujeita à falência, a econômica estaria sujeita à falência. Então eu estou pegando os diferentes, estatal prestadora com estatal econômica, estou tratando diferentemente. Salvaguardei isonomia e igualdade, porque eu tratei os desiguais de forma desigual. Ok. Quando eu olho e digo que a estatal prestadora não está sujeita à falência, mas a estatal econômica está, então a estatal econômica pode falir, assim como também pode falir o particular econômico, o empresário. Ora, então eu estou pegando agora os iguais, estatal econômica, Estado econômico, Estado empresário e particular empresário, iguais, estou tratando igualmente. Porque eu digo que a lei só não incide, a falência só não incide sobre a estatal prestadora. Sobre a estatal econômica ela pode falir, assim como pode falir o particular econômico. Estou pegando os iguais, tratando igualmente. Estou tratando os desiguais, estatal econômica e estatal prestadora, desigualmente. Então estou tratando o igual igualmente, os desiguais desigualmente. Por isso, então, essa terceira norma retirada do texto normativo aqui apresentado, essa terceira norma na tela, está em harmonia com a Constituição Federal. Então, se ela está em harmonia com a Constituição Federal, sendo três normas possíveis extraídas do texto normativo. Duas normas violam a Constituição, mas uma delas não. Em homenagem ao princípio da presunção da constitucionalidade das normas, que é um dos fundamentos
da interpretação conforme a Constituição, eu não declaro a norma inconstitucional. Eu afasto as interpretações violadoras e fico com aquela que realiza a Constituição, que está em conformidade com a Constituição, que é dizer que quando o legislador infraconstitucional falou que não estão sujeitos à falência empresa pública e sociedade econômica mista, leia-se, somente não estão sujeitas à falência as prestadoras, porque as econômicas estão sujeitas à falência. E a prestadora ainda tem mais um argumento favorável a ela. Por que uma prestadora de serviço público não estaria sujeita à falência? Porque se ela falir, isso viola o princípio da continuidade do serviço público. Então, senhores, eu estudo direito administrativo, mas eu estudo isso em manual, e estudo isoladamente. Aí eu pego o autor, quem sou eu para dizer que o Celso Antônio está errado? Mas me parece que ele está desconsiderando todo esse argumento neoconstitucionalista, pós-positivista, de Alex, de Dworkin, das técnicas clássicas de interpretação não dando conta de interpretação de normas constitucionais, a necessidade de métodos mais sofisticados, como a tópica, hermenêutico concretizante, hermenêutico estruturante de Friedrich Miller. Ou seja, me parece que essa tese defendida do direito administrativo anda sozinha em desacordo com balizas constitucionais contemporâneas. E aí, senhores, nós que estudamos para... Vocês, quer dizer, eu não estudo mais, mas já estudei um dia, mas vocês que estudam para concurso precisam fazer esse estudo que eu costumo chamar de estudo interdisciplinar. Então eu estou discutindo constitucional, mas trazendo um exemplo administrativo. No próximo bloco eu vou trazer um exemplo de penal do aborto do feto anencéfalo, quando eu comparar, por exemplo, a constitucionalidade do artigo 128, inciso 1º, que traz excludentes do crime de aborto, se para salvaguardar a vida da gestante, por exemplo, ou se for oriundo de estupro, são excludentes do crime de aborto, em que o Supremo entendeu por interpretação conforme a Constituição. Eu vou comparar a interpretação conforme a Constituição com declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, e vou usar um exemplo de penal. Usei agora um exemplo administrativo. Então as matérias, estudar direito constitucional é isso. O direito constitucional é poroso. O direito constitucional ele invade a teoria da invasão constitucional, a teoria da ambiguidade constitucional, nós já vimos. Ele invade todos os ramos do direito. E se você tiver essa visão panorâmica, isso te facilita a navegar em questões discursivas abertas de uma forma mais profunda. O seu candidato, o seu concorrente possivelmente não vai fazer, porque não vai ter estudado profundamente. E infelizmente os candidatos estudam de forma superficial. Então o objetivo aqui das aulas é verticalizar justamente para que você possa fazer uma prova diferenciada da prova do seu concorrente. Tudo bem? Tranquilo? Então, senhores, 3 interpretações possíveis. Olha que questão bonita, né? Envolvendo o constitucional e administrativo. Um cotejamento entre o princípio da interpretação conforme a Constituição e o direito administrativo. Mas aí eu perguntaria e vou deixar a resposta para o próximo bloco. Essa interpretação conforme a Constituição, diferenciando texto normativo de norma jurídica, ela tem um limite? Será que o intérprete pode trazer como norma jurídica qualquer interpretação extraída do texto normativo? Ou será que ele encontra limites, como está na sua tela em vermelho? Eu trouxe um segundo exemplo, e eu vou começar no próximo bloco falando desse exemplo, na próxima aula falando desse exemplo, que é justamente o limite a essa técnica de interpretação. A gente vai ver que essa técnica não é um cheque em branco para o intérprete chegar a qualquer conclusão. E um dos principais limites que a doutrina vai citar aqui é o próprio texto da norma. Texto da norma que vai servir como moldura para a atividade interpretativa daquele que tiver esta função. Não podendo a interpretação contrariar, ser contra-legem. E aqui eu vou trazer um exemplo de uma interpretação que, se fosse feita, seria contra-legem. Então eu começo o próximo bloco enfrentando essa questão desse exemplo na Lei 11.107. Essa Lei 11.107, botei errado aqui, deixa eu retificar aqui, ó. Retifiquei, não é 11.017 não, é 11.107 de 2005, que é a Lei dos Consórcios Públicos, que foi recentemente alterada em 2019. E essa alteração, ela é marcada por uma pecha de inconstitucionalidade, eu vou dizer por quê. E aí nós vamos tentar, numa atividade hermenêutica, salvar essa interpretação para ver se é possível.
e aí justamente fazer a comparação com a lei de falência. Aqui foi possível salvar. Será que na de baixo também é? Começa o próximo bloco falando sobre isso. Tudo bem? Guarde os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.